seja muito bem-vindo aos teus 5 minutos com o pediatra. E hoje vou-vos falar sobre higiene urinária. Sabe quantas vezes por dia é que uma criança precisa de ir ao quarto banho fazer xixi? Ou como é que deve fazê-lo? Eu vou-vos dar estas dicas no final, mas antes quero explicar o que é a urina. A urina é nada mais, nada menos que o resultado da limpeza do sangue, da depuração do plasma. E como é que isto acontece? O sangue vai, através das artérias renais, para os 2 rins que temos e aí encontra órgãos que têm a capacidade de fazer uma filtragem desse sangue. E o que é que filtram? Filtram água que leva consigo substâncias que são indesejadas para o corpo. Substâncias que nós ingerimos e que o corpo não precisa delas, mas sobretudo produtos do normal funcionamento do corpo, do metabolismo. E isso é a urina. Então a urina é produzida nos rins e desce através dos ureteres e acumula-se na bexiga. E essa bexiga vai enchendo e quando chega a um determinado nível, existe um sinal que se dá no cérebro e é esse sinal que nos faz sentir vontade de fazer xixi, abre os esfíncteres da uretra e então fazemos xixi. E portanto, estes cuidados de higiene que eu vos vou falar são essenciais para crianças que já têm continência de esfíncteres, ou seja, para crianças que já não precisam de usar fralda. E para percebermos isto, temos que olhar para a bexiga. Se nós vimos uma bexiga de uma criança de 3 anos, sabemos que tem aproximadamente uma capacidade de armazenar 120 ml de urina. E sabemos também que os rins produzem por hora, mais ou menos, 60 ml de urina. O que quer dizer que uma criança de 3 anos deve ir fazer xixi a cada 2 horas. E, portanto, se já tiver continência de esfíncteres, devem ser os adultos a promover essa ida ao quarto de banho. Porque muitas vezes acabam por prender a urina, não querem ir porque estão a brincar, porque estão a fazer outra coisa, e a bexiga fica demasiado cheia e isso pode fazer com que tenham perdas de urina sem querer. E, portanto, cabe aos adultos estarem relativamente atentos, principalmente nesta transição da idade pré-escolar. Isto depois vai sendo adquirido e eles começam a perceber isso e a ser cada vez mais autónomos. E a partir da idade escolar, depois dos 5 anos, isto atinge um padrão mais homogéneo e as crianças precisam de ir ao quarto de banho mais ou menos 6 vezes por dia, mais ou menos a cada 3 horas. E, portanto, quais são os cuidados de higiene que devemos ter? A primeira é ir então ao quarto de banho de forma regular. E a dica que eu vos quero deixar é esta. Transmitem aos vossos filhos que cada vez que vão comer têm que lavar as mãos. E antes de lavar as mãos, devem fazer xixi. E isto dá mais ou menos as 6 vezes por dia. Ora vejam, antes do pequeno almoço, portanto, fazem xixi, lavam as mãos e tomam o pequeno almoço. Antes do lanchinho da manhã, antes do almoço, antes do lanche, antes do jantar, dá 5 vezes, e depois antes de ir dormir. E, portanto, isto dá as 6 vezes de uma boa higiene urinária. Claro que as crianças são diferentes, algumas podem precisar de ir mais, mas pelo menos as 6 vezes devem ser promovidas. Outro cuidado de higiene essencial é a posição correta para fazer xixi. Devem sentar na sanita de uma forma confortável, com as pernas relativamente abertas e com os pés apoiados no chão, a fazer um ângulo no mínimo de 90 graus, pelo menos 90 graus, ou então com os joelhos um bocadinho mais subidos, para poderem relaxar os músculos do pavimento pélvico convenientemente. Sem pressas, devem ficar e devem fazer xixi. E depois de fazerem xixi, devem explicar aos vossos filhos que devem ficar mais 20 segundos relaxados, porque muitas vezes fica um fundinho de urina na bexiga que é importante que saia também. E acaba por sair se deixarem lá estes 20 segundos relaxados. E depois os líquidos, que também já vos indiquei em alguns posts, que é importante beber líquidos de forma adequada para a urina se ir produzindo de forma a levar consigo as substâncias que são então indesejadas. Portanto, a ideia é beber bastante água para poder ir fazer xixi estas vezes todas. Mas esses líquidos devem ser água, não devem ser refrigerantes, por exemplo. Porque refrigerantes, principalmente com cafeína, que estamos a falar de Coca-Cola, ou com adoçantes, ou com muito açúcar, podem criar alguma irritação na parede da bexiga e fazer com que a bexiga queira expulsar mais vezes xixi e isto pode dar origem a que as crianças façam xixi até muitas vezes nas cuecas. E depois
a dieta saudável, sobretudo para evitar aqui uma coisa que muitas vezes acontece nas crianças e que prejudica a urina, que é a obstipação. Portanto, nos casos em que há obstipação, portanto, a bexiga fica muito próxima da ampola retal onde se acumulam as fezes e se isso acontecer, interfere com a saída da urina e faz com que as crianças possam perder urina também. Portanto, comer bem, legumes e ter uma dieta equilibrada para que o cocó saia bem, porque se o cocó sair bem, a urina mais facilmente também sai. E depois a limpeza. A limpeza deve ser adequada da região genital, quer de meninos, quer de meninas, mas principalmente de meninas que têm maior propensão a desenvolver alguma irritação vaginal. Limpar de frente para trás e sempre com toalhitas úmidas, sem ter nenhum produto, nomeadamente só com água. Portanto, estes são os cuidados de higiene que as crianças devem ter e que vocês podem ir ensinando aos vossos filhos de forma positiva para eles terem uma boa higiene urinária. Muito obrigado, até à próxima.